Estou aqui hoje com a minha amiga e autora Nara Mestre, autora do livro Não Pare de Sonhar, e ao longo da semana ela disponibilizou um espaço para que seus leitores fizessem algumas perguntas. Tudo bem, Nara? Ei, Juninho. Tudo bem. Primeiramente, é um grande prazer poder te entrevistar. E aí, vamos à primeira pergunta? Vamos lá. A primeira pergunta é da leitora Marcela Santos. Ela pergunta aqui, Nara, o que incentivou você a começar a escrever? Eu acredito que o primeiro incentivo para a gente começar a escrever é uma voz que grita dentro da gente. A gente acaba encontrando outras pessoas no caminho que vão apoiando, incentivando, mas o primeiro eu acho que é essa voz que veio de dentro. A força de vontade, né? A segunda pergunta é da Jéssica Pimentel. Ela pergunta aqui qual que foi a fonte de inspiração da Nara para poder escrever o Não Pare de Sonhar. Eu falei que eu ia chorar, não precisa nem contar isso. É engraçado porque o livro começa com uma cena que ele é muito marcante, significante para mim, você sabe bem disso. E depois a história toma vida própria. Tem muita gente que lê o livro e acredita que seja uma autobiografia no prólogo, logo no prólogo. Mas eu acho que essa primeira cena, aquele momento ali, ele alavancou tudo, ele fez o desenrolar. Aí veio... A história foi surgindo. Exatamente. Entendi. A próxima pergunta é da Tatiana da Cunha Domingues. Ela pergunta aqui, como que a Nara hoje, a autora Nara que está surgindo no mercado, como que você vê o mercado brasileiro hoje de leitura, de literatura? Eu vejo a arte em geral uma grande falta de valorização na cultura. Eu ainda fico muito triste de chegar numa grande livraria e ver que 80%, 70% das obras ainda são estrangeiras. Eu acho que existe um caminho muito grande a seguir. Eu gostaria de poder contribuir para essa trajetória onde que os autores independentes possam se unir para poder fortalecer a questão da literatura nacional. Mas eu acho que é um momento delicado, mas de transição. Acho que essa literatura independente, acho que é até uma solução, né? Da gente Sim, mostrar sim. um pouco mais. É o mercado informal nosso... da literatura. Sim. A próxima pergunta é da Kátia Regina e ela pergunta aqui. Como os personagens são de características fortes, ela pergunta se você pretende dar seguimento nessa obra, no Não Pare de Sonhar, ou se seus outros livros são de assuntos diversos, não tem nada a ver com Não Pare de Sonhar. Tem o Não Pare de Sonhar e o Acordei Agora. Os dois estão publicados no mesmo livro. Eu disponibilizei na plataforma durante um bom tempo o livro do Marcos. Só que ele foi escrito de uma maneira muito diferente, assim. Ele foi narrado na primeira pessoa, eu senti muita dificuldade, é muito difícil incorporar um personagem, apesar de ser um personagem que tomou uma proporção muito grande e gritava na minha cabeça todas as noites pedindo um livro. E que todo mundo fica apaixonado. O que aconteceu foi que o livro acabou e o Marcos não entendeu isso, aí eu acabei escrevendo. Talvez um dia eu reescreva o livro dele, talvez eu deixe ele voltar um dia, mas foi um encerramento, assim, eu não sei. Tenho Até que a Vida Nos Separe, ele está pela metade, quem sabe no primeiro ou segundo semestre eu dou continuidade nele. A próxima pergunta aqui é da Débora Mendes e ela pergunta, como que você começou a escrever, como que surgiu o Não Pare de Sonhar? Um momento de dor, eu peguei um caderno e comecei a relatar a cena do prólogo. E depois, quando eu vi a construção daquilo, eu senti necessidade de dar continuidade daquilo, mas não escrever uma autobiografia, mas dar uma proporção diferente, completamente diferente para a obra. Entendi. Criar uma história para aquilo Exatamente. que estava surgindo ali no papel, uma história né? feliz para um momento triste. A próxima pergunta é de uma pessoa muito importante, né? Que é uma das autoras que vão estar presentes no bate-papo, que é da autora Derraton. Amiga linda, querida. Ela pergunta aqui, qual das duas partes do livro que você gostou mais de escrever? Não Pare de Sonhar? Eu já li essa pergunta 3 vezes, a gente já ensaiou isso mais 3 e ainda fico sem resposta. Tem dúvida. O Não Pare de Sonhar, ele tem a Nara romântica, a Nara arco-íris. Eu Acordei Agora, tem a Nara doida, tem a Nara descontraída. Eu acho que tem um pouco dos dois. Lógico que vai ter, sempre vai ter. Mas talvez eu goste mais do Acordei Agora. Eu não posso falar isso com o Não Pare de Sonhar. Eu não vou responder, eu me recuso. Aí a Derraton, ela... Não, eu me ela recuso. Te responde depois pessoalmente. Mas eu não sei a resposta, Ju. A próxima pergunta é da Lilian Bayer. E ela pergunta aqui, o que significa para a Nara escrever? Para a Nara escrever, a Nara escreveu. Quando a Nara escreveu, foi muito visceral. Foi um dos momentos mais orgásticos da minha vida. Eu tô para te falar que eu fui mais feliz, assim, foram 60 dias de 518 páginas com o maior
que eu podia ter. Só escrevo de novo se for assim. Se for para escrever, para sentar, para você se obrigar a construir uma história, eu não quero. Significa eu, a história e ali naquele momento, assim, é surreal. Entendi. A próxima pergunta é do maridão. E aí a gente vai responder para ele então. Ele pergunta aqui: os personagens já vieram prontos na sua cabeça ou foi dando forma e eles foram surgindo e conquistando espaço? O maridão pegou pesado. O Eduardo já existia na minha cabeça há 2 anos. Tem 2 anos ele me acompanhava e eu nunca escrevi nada. A gente se conhece há muitos anos. Meu negócio é matemática, né? E é complicado falar, porque fazer uma redação e escrever. Mas o Eduardo, ele tinha uma história construída e eu tive que construir a Isa para ele e construir um contexto para ele. Mas o Eduardo, ele já existia comigo. A outra pergunta dele é que ele fala aqui, que no livro teve uma reviravolta no final, né? E como que foi isso? Isso veio naturalmente ou teve intervenção? Foi por algum motivo essa reviravolta do final aí? E aí você só vai saber o final se você ler o livro, tá, leitor? Você começa a escrever despretensiosamente, assim. Eu usei o Wattpad para escrever porque era uma plataforma que eu lia muito e eu coloquei ali meu desabafo e fui ali construindo aquela história. Eu imaginei que se eu tivesse 100 leitores, eu estava feliz demais. Se eu tivesse 100 leituras, assim, eu acho que nem... Quando eu vi que eu cheguei a 5.000, eu pirei, Ju. Aí eu falei, não, eu preciso contar que sou eu, porque eu tinha criado um pseudônimo. E eu precisava sair daquilo até para assumir aquilo que eu estava fazendo para mim. O livro foi uma construção, foi uma reconstrução da Nara. Sim. A Nara se reinventou à medida que ela escrevia. Foi um processo de aprendizado muito interessante para mim. Não escrevi premeditado. A história se construiu no meio do caminho e o final foi por causa da culpa de uma leitora chamada Nathalie. Mentira, eu acordei de manhã, mas ela tem responsabilidade disso. Acordei de manhã, olhei no espelho, eu tinha que escrever o último capítulo e falei, vou acabar com essa merda, ninguém nunca mais vai me ler, pronto, acabou, porque eu já estava assim. Aí eu fui para um evento, um lançamento de um livro de uma autora muito famosa, muito bacana. Eu não conheci o trabalho dela. Aí fui com essa autora, essa leitora que foi a primeira leitora do Wattpad que comentou, que foi a Nathalie. Aí a gente estava tomando um café, eu falei, um final feliz ou um final surpreendente? Ela, surpreendente sempre, então a culpa é dela. A próxima pergunta é do Giz Rocha, da Giz Rocha, né? E ela pergunta aqui, o Livro MM era um projeto mesmo ou você decidiu escrever ele por necessidade de escrever algo depois? A Gizoca é a maior fã do Marcos que eu conheço, assim, ela é muito fã dele. Foi o que eu expliquei, o livro acabou e o Marcos continuou. E o Marcos, ele ocupa espaço. Tem uma cena muito peculiar, que é a cena da geladeira, que ele apronta com ela, que eu estava deitada, todo mundo vindo na minha casa, eu com o iPad na mão, e a cena vinha na minha cabeça repetidas vezes. Eu não escrevia, ela vinha. Eu tive que pegar o iPad e escrever. O Marcos tomava esse espaço na minha mente. Então a história acabou, fiquei com um gostinho de quero mais, fiquei, confesso que fiquei. Mas o Marcos não se calou. Mas eu retirei ele da plataforma porque eu acho que merecia algo melhor. E aí a próxima pergunta vai responder um pouco sobre os personagens e um pouquinho mais sobre a intimidade da Nara e a intimidade através dos personagens. Porque a Gleice Kelly, ela pergunta aqui, teve inspiração de alguém na construção dos personagens? Olha só, quem me conhece vê que, notoriamente, a Maria é a Lúcia. A Lúcia trabalha aqui com minha mãe há 20 anos, é impossível não se inspirar na Lu. O Marcos, no primeiro livro, ele é uma conjunção de pessoas, mesmo porque se eu falasse que fosse uma pessoa só, eu ia ser morta no momento, então eu não posso falar nada. Então, mas não é o Ju, tá? É antes que todo mundo pense. Mas o segundo livro foi um grande amigo de infância, assim, que é muito ele, foi muito inspirado. Eu posso falar o nome dele? Não sei. É o Lucas. O primeiro, eu sei que eu não posso, mas o segundo é o Lucas, assim. Tão desbocado, tão espontâneo, doido, ele não mede consequência de nada, né? Ele é muito... O Lucas é uma pessoa visceral, e aí eu me inspirei muito nele. Inclusive a história da geladeira foi inspirada nas bananas, nas laranjas, nas maçãs da minha casa que ele escrevia quando a gente era mais novo. Eu lembro de tudo isso, hein, gente? Sim. Tem muita inspiração, lógico que tem. Muita coisa que foi construída foi coisas que aconteceram.
Gostaria aqui, de nome dos seus Já amigos e em acabou? nome dos seus leitores, te agradecer, te parabenizar. E esperamos aí que venham as próximas obras, as próximas histórias, as próximas conquistas. E que esse seja o primeiro passo de uma carreira e de uma conquista muito grande para você. Viu? Love you. Beijo. Obrigado. Valeu, gente.